Novamente, bom dia a todos e todas. Estamos aqui dando início à nossa aula de hoje, com dois advogados especializados na área de energia que trabalham na Eneva, que, para quem não conhece, é uma empresa que tem vários campos de gás, né? Então, a Lívia Correia e o Rômulo Florentino fizeram aqui uma proposta para o nosso grupo de falar sobre a regulamentação legal dos contratos de comercialização de gás natural e o novo mercado de gás. E a gente considera que esse tema é bastante relevante. Bom dia, Lívia e Rômulo, se vocês quiserem falar um pouquinho de vocês antes da palestra. E eu estou aqui autorizando as pessoas a entrar na sala e vou ficar aqui acompanhando vocês na palestra aqui com a câmera fechada, mas eu vou estar aqui, tá bom? Bom dia, Carolina. Bom dia, pessoal. Tudo bom? Prazer. Meu nome é Lívia. Como a Carolina falou, eu trabalho com o Rômulo aqui na Eneva. A gente é uma empresa que trabalha tanto no setor de gás natural, na exploração, produção, comercialização, quanto no setor de energia elétrica, utilizando também parte desse gás natural. Eu trabalho especificamente na gerência do jurídico, voltada para o contencioso, jurídico regulatório, e o Rômulo, acho que eu vou deixar ele se apresentar aí também, para vocês conhecerem um pouco. Obrigado, Lívia. Bom dia, Carolina, bom dia, pessoal. Só uma correção, Carolina, eu não sou advogado. Acho que do meio aqui, do meio jurídico, embora eu trabalhe com regulação há muito tempo, minha graduação em Relações Internacionais, depois meu mestrado foi em Políticas Públicas, mas atuo já há mais de 10 anos na área de petróleo, gás e energia. Hoje sou funcionário da Eneva, né, mas estou atualmente como gerente de regulação em políticas públicas da Associação Brasileira de Produtores Independentes de Petróleo e Gás, a ABPIP. E é um prazer aqui conversar com vocês. Acho que a Eneva tem muita coisa para falar, né? A gente atua justamente como uma empresa de exploração e produção de gás natural e a geração de energia elétrica, é um modelo de negócios muito diferente, que acaba pegando um pouco das pontas dos dois mercados. Então é legal a gente falar em uma disciplina que está falando sobre energia de uma maneira geral, só que hoje o nosso foco vai ser sobre gás. A gente deu uma olhada aí nas discussões que vocês já tiveram a oportunidade de ter nesse curso, e a gente entendeu que gás natural, a gente tinha ainda uma coisa para acrescentar no teórico e uma discussão de mercado que era legal a gente trazer aqui para vocês. Espero que vocês gostem e se divirtam. A gente se diverte, é nerd falar isso, mas a gente se diverte um pouco falando sobre esse tema também. Então, vou deixar a Lívia começar sem muito mais delongas, e depois eu volto e converso um pouquinho mais com vocês sobre mercado. E aí fiquem à vontade para, ao longo da nossa fala, nos interromperem, ter questionamentos. A gente fica feliz com essa troca também. Com certeza, gente. Como o Rômulo disse, a gente deu uma olhadinha nas últimas aulas que vocês tiveram, vocês já tiveram uma introdução à área do petróleo, nas últimas aulas tiveram no setor, aulas específicas sobre o setor elétrico, como ele funciona, aula do planejamento energético, né, quais são as diretrizes de planejamento dos próximos anos que a EPE vem fazendo aí, e hoje, de forma complementar isso que vocês já tiveram, a gente resolveu falar sobre gás natural específico, alguns pontos que podem aprimorar ainda mais esse pouquinho de conhecimento que vocês têm adquirido aí com essas aulas. Eu já peço desculpa de antemão no meu mouse, que às vezes ele pode travar aqui, mas vamos lá. Começando, só para explicar para vocês como hoje é dividida a estrutura, tá, do setor de gás natural. Ela é dividida em 3 segmentos. Você tem a parte do upstream, que é exatamente a produção e exploração de gás. Pode botar aí também importação, exportação, seja for. Você tem o segmento do midstream, que a gente chama, que é o transporte. São aquelas atividades que são responsáveis de trazer aquele insumo, né, o gás natural, do upstream e levar para o terceiro segmento, que seria o downstream, seria
a parte que engloba a comercialização em si de distribuição e a comercialização do gás natural em si. E dentro também do downstream, você tem aqui o segmento, né, dos consumidores, aqueles consumidores finais que vão utilizar efetivamente o gás natural, pode ser tanto a gente, na nossa casa, residencial, comercial, empresas, indústrias, e o setor termoelétrico, que também entra dentro do que vocês já vêm falando aqui de planejamento energético. Só adiantando aqui também, dentro do downstream, com consumidores, você tem dois tipos, né? Você tem os consumidores cativos, final, como consumidores finais, que estão diretamente ligados à distribuidora, e você tem os consumidores que a gente chama livre, que são obrigados a comprar podem comprar dessa distribuidora, mas podem comprar de outros comercializadores também. E além dessa divisão por segmentos, você tem uma divisão também dentro do setor por competências. Algumas atividades estão diretamente ligadas à competência federal, então são legislações federais que regulam essas atividades, que são essas aqui separadas em azul. Então, alguém falou alguma coisa? Eu acho que uma pessoa entrou sem querer, assim, o microfone fechado. Mas pode ir, Lívia, desculpa. Então, no segmento de upstream e midstream, eles são todos regulados de competência federal. Quando você chega no downstream, na comercialização, você tem um misto. Você tem atividades que podem ser de competência federal, você tem atividades que são exclusivamente de competência estadual, e você tem aquela mista que é o consumidor livre, que eu tinha mencionado anteriormente, que pode estar adquirindo o gás tanto da distribuidora, que é estadual, quanto do comercializador, que está sobre a regulamentação federal. Mas como se dá essa divisão? De onde ela vem, né? A Constituição, quando ela traz no artigo 20 dela, considerar como um recurso estratégico, como bem da União, os recursos minerais, inclusive aqueles do subsolo. Quando você fala em subsolo, você está incluindo o petróleo e o gás natural também como propriedade. E no artigo 177 da Constituição, você vê que são monopólios, atividades monopolistas da União, sem prejuízo, vem no artigo 1º da União, autorizar terceiros privados a explorar essa atividade, a exploração em si do gás natural, a exploração, produção e o transporte dele. Então, quando você vê ali no upstream, midstream, está aqui especificamente no 177 da Constituição essa competência federal. A competência estadual também vem da Constituição, só que no artigo 25, que estipula que cabe aos estados explorar os serviços locais de gás canalizados, seja diretamente ou mediante concessão e em regulação própria, tá? Infraconstitucional, essas atividades são regulamentadas pela Lei 14.134, que é a nova lei do gás, tá? A antiga lei tinha sido editada em 2009, pela Lei do Petróleo, que regulam essas atividades. E na competência estadual também vai depender de cada estado vai ter suas regras de como vai funcionar essa atividade de comercialização de gás natural. Você olhando assim, pode dar a impressão, você vê aquele esquema, né, que essa divisão de competência funciona de forma clara, mas ao longo do tempo surgiram diversas questionamentos de como encaixar certinho essas atividades. Quem seria competente pelo quê? Primeiro ponto de conflito que surge são as atividades. Quando você tem a lei do gás, a lei do petróleo em si, ali você traz atividades que não tiveram sua competência definida na Constituição Federal, mas fazem parte de todo o processo, de toda a indústria do gás.
Então, você tem ali atividade de escoamento, processamento, liquefação, regasificação e a comercialização do gás natural. Como elas não tiveram a sua competência definida, o que você entende? Que elas estão dentro ali do artigo 170 da Constituição, que define, estão disponíveis para o setor privado, para livre iniciativa, dentro daqueles princípios observando livre iniciativa, livre concorrência, explorarem essas atividades. Como elas vieram também da legislação do gás e da legislação do petróleo, obviamente, elas estão condicionadas à regulamentação, nesse caso pela ANP, que é a Agência Nacional do Petróleo e Gás Natural, mas não há restrições para o privado explorar essa atividade. Um outro ponto de divergência que você encontra também quando você vê o que seria de competência estadual, o que seria de competência federal, é a classificação dos dutos, por onde aquele gás vai ser transportado, da onde ele vem. Quando você pega a legislação federal, você tem 3 classificações de duto: de escoamento, de produção, de transferência, gasoduto de transporte, e você tem um gasoduto de distribuição. Mas, apesar da lei tentar trazer essa definição, quando você põe ela na prática, essa definição não fica muito clara. A gente tem um caso emblemático no setor que já está em discussão há 14, 15 anos, não sei agora, mas ele é bem antigo, por exemplo, que é o caso Gemini, tá? Que a gente chama, em que há discussão de que a Petrobras ela fornece o gás, né, para uma unidade de liquefação que é da White Martins, e há uma discussão sobre a classificação do gasoduto, por onde esse gás passa, se esse gasoduto seria um gasoduto de transporte, só conectando pontos de produção e tratamento do gás natural, ou se ele seria um gasoduto de distribuição e logo estaria sob competência do Estado, no caso do Estado de São Paulo, e deveria ser pago ali o valor pelo serviço devido à transmissora, à distribuidora de gás natural. Sobre essa questão dos gasodutos, né? Ela não era clara, tá? Na legislação anterior do gás natural, na de 2009, na legislação que foi editada esse ano, eles tentaram deixar ela de forma mais clara, apesar de ainda ter discussões, trazendo quando não tivesse um enquadramento específico, ou tivesse algum tipo de divergência entre Estado ou União sobre qual seria a classificação daquele gasoduto, daquela atividade de transporte, né, de transferência do gás natural, caberia a ANP decidir. Mas tem sempre a ressalva ali do artigo 25 da Constituição, que nos faz entender que talvez não ainda continue a haver essas divergências por aí no futuro. Outro ponto que também tem dentro desse conflito de competência, nessa discussão, o que seria competência estadual, o que seria competência federal, com relação ao que seria classificado como comercialização de gás natural, tá? Por que isso? Parte da doutrina acredita que quando você tem lá no artigo 25 os serviços locais de gás canalizado como competência exclusiva dos estados, nesses serviços locais de gás canalizado estariam incluídos tanto a distribuição quanto a comercialização. Então, a comercialização de gás natural seria competência exclusiva dos estados para eles regularem essa atividade como eles bem entenderem, explorarem essa atividade como eles bem entenderem, seja diretamente ou mediante concessão. Outra parte da doutrina entende que não dentro desses serviços locais de gás canalizado, só estaria incluída a distribuição, então o controle daquela rede de gasodutos
por onde o gás passaria, mas a comercialização ainda estaria, até por que vem dentro também um pouco da lei federal, ainda estaria dentro da competência federal e dentro da livre iniciativa, sob aquela perspectiva de que não houve uma competência exclusiva conferida para ninguém na Constituição. Hoje, ainda dentro do âmbito do Estado, para você levar esse gás para o consumidor final, ainda há discussões, dependendo da regulação do Estado e do Estado onde você está, mas como um produtor, por exemplo, ele precisa vender o gás para alguém, também tem parte dessa atividade continua mais clara na regulamentação na competência federal. Quando essa comercialização ocorre no âmbito dos estados, a gente costuma chamar de comercialização varejista, né? E seria da distribuidora, que é a comercialização exata, da distribuidora consumidor final, e, quando permitido, do próprio comercializador para o consumidor final também, e atacadista no âmbito da União, no âmbito federal, que seria do produtor para o próprio distribuidor, que esse distribuidor teria que adquirir o gás de algum lugar. Aqui é só como é que, fazendo essa diferença, né, você vê que a legislação federal ela traz essa competência, inclusive para a ANP, para regular essa atividade de comercialização, mas ela também sempre traz a ressalva de que existe a competência estadual e que ela deve ser observada. Inclusive, outro ponto de discussão também é com relação ao que seria gás canalizado, o que seria, na questão de competência do Estado, né, seria a diferença entre o gás canalizado e o gás não canalizado. Por quê? Assim também, dentro daquela leitura que parte da doutrina faz dos serviços locais de gás canalizado, só estariam dentro da competência dos estados, independente de serviços locais de gás canalizados incluírem ou não a comercialização do gás natural, só estariam dentro da competência dos estados aquele gás, aquela atividade que envolvesse aquela comercialização de gás que envolvesse a transferência desse gás por meio de gasodutos. Se não for por meio de gasodutos, aí pode ser você entregar via caminhão, navio, barco, etc., não seria de competência dos estados, seria de competência federal. Essa diferença veio também na lei geral, já tinha na legislação anterior, foi replicada na nova legislação, deixando claro que atividades que não for atividades de comercialização, transporte de gás natural que não foram pelo meio do duto viário seriam de competência federal e estariam regulados pela ANP. Mas, assim como os pontos anteriores também, dependendo da legislação dos estados, você pode encontrar algumas interferências aí sobre você poder ou não fazer essa atividade. Por fim, outro ponto de discussão também que sempre tem debate se você poderia ou não fazer, seria quando você tem na classificação do consumidor livre, autoprodutor ou autoimportador, principalmente na questão do autoprodutor e do autoimportador, que a legislação federal ela traz autoprodutor e autoimportador como sujeitos regulados sob regulação e competência da ANP para classificar esses agentes e autorizar as atividades dele, mas você também tem conflitos em algumas legislações estaduais, entendem esses agentes como consumidores normais, então que dependeriam também de sua regulamentação e sua autorização no âmbito estadual para poder utilizar esse gás natural, precisariam passar pela distribuidora. O mesmo ocorre com o consumidor livre, mas aí consumidor livre, a gente está falando de consumidor final também, mas
seria aquele consumidor que teria a opção ou não de comprar da distribuidora. Ele compraria, o fornecedor de gás dele ele escolheria entre a distribuidora ou um comercializador normal, mas ele ainda dependeria da distribuidora, os três, para utilizar a rede de distribuição. Né? Aquela rede de gasodutos ainda seria de competência da distribuidora e eles poderiam utilizar. Resumindo, o que eu estava falando, quando aqui em azul, a parte da comercialização que ficaria no âmbito da União, tá? Que seria aquela comercialização atacadista que vem do próprio produtor ou importador do gás ou GNL e vende para os distribuidores ou comercializadores, tá? A legislação aqui, tá? O gás não canalizado, que continuaria também sob a competência federal. O distribuidor, que estaria na competência estadual, e o comercializador, que fica dividido dependendo de como tiver regulação do Estado e dependendo da leitura que você fizer, porque hoje a ANP, mesmo que não seja nessa ponta aqui, a autorização dela é geral, então tem gente que entende também que esse comercializador não depende para atuar nos estados, não depende de uma autorização específica, né, do estado onde ele vai estar atuando e poderia vender para os consumidores livres aqui no final, nesse caso, se os estados autorizarem esse tipo de consumidor. Mas e essa comercialização, né? Dependente dessa separação desses conflitos, como ela é realizada dentro desses estados? Bom, no âmbito estadual, você tem, no artigo 25, ele diz que o Estado poderia explorar ele diretamente ou mediante concessão. Eu acho que 100% dos estados que hoje têm uma regulamentação específica sobre a comercialização, distribuição de gás natural, mediante concessão, tá? Algumas concessões são de empresa pública, mas todas as empresas, nenhum estado explora diretamente. E apesar da Constituição não ter definido o tipo de concessão que deveria ser a exploração dessa atividade, também 100% desses estados que têm essa regulamentação exploram mediante concessão de serviço público. Tá? Então, hoje, os serviços locais de gás canalizado nesses estados são serviços públicos. Por serem serviços públicos, eles estão condicionados a uma tarifa regulada, que depende de uma estrutura tarifária que está sujeito a todas aquelas condições de serviço público vinculada aí, independente da classificação que você vai dar para serviço público, mas está vinculada àqueles princípios, né? Pressupõe-se uma essencialidade desse serviço, então você tem que ter modicidade, transparência, publicidade, universalidade do seu serviço, e sem distinção. E sem distinção entre os seus consumidores, né, os seus clientes, a quem você vai atender. E também, dentro de parte dessa comercialização, a distribuidora poderia comercializar para o consumidor livre, autoprodutor, autoimportador, tanto no fornecimento direto do gás natural, quanto no contrato que a gente chama só de movimentação de gás natural, que aí seria só você pagaria pelo uso daquela rede de dutos que a distribuidora teria. No âmbito federal, tem a regulamentação da ANP, tá? Você, como comercializador, qualquer contrato de venda de gás que você faça, você tem que fazer esse depósito na ANP, para a ANP ter um controle. A ANP traz cláusulas bases
que você precisa ter no seu contrato, independente de como você vai regular. Parte dessas cláusulas seria a modalidade de prestação de serviço, se o gás que você está fornecendo vai ser contínuo ou vai ser só durante algum período, que a gente chama de flexível, inflexível. Enfim, se vai ter alguma cláusula de consumo mínimo por parte do seu cliente, o volume que você está comercializando, porque a ANP precisa, como ela regula toda a cadeia que está dentro da esfera federal, da competência dela, ela faz esse controle também. Se você tem condições, um lastro, né, para vender aquele gás que você está dizendo que está comercializando dentro desse contrato, o preço. Aí aqui a gente volta também de novo no 170 da Constituição, enquanto na distribuição, por ser serviço público, você está sujeito ao pagamento de uma tarifa, aqui é um preço no contrato de comercialização, no âmbito federal, que você discute bilateralmente. A única coisa que a regulamentação exige que tenha nesse contrato é a diferença entre o preço da molécula do gás em si, e dependendo de onde você estiver localizado, se você tiver incluído a atividade de transporte, qual o valor correspondente dentro do preço total do seu gás que você está comercializando, a parcela do transporte, e outras cláusulas gerais também de contrato, como reajuste, aonde esse gás vai ser entregue, o ponto de transferência da propriedade, solução de controvérsia e o prazo de vigência. Hoje, como é um mercado caro, não é comum você ver contratos de gás de curto prazo, tá? Pelo menos por enquanto. Geralmente, esses contratos têm uma média de 10, 15 anos de fornecimento, dependendo também do tipo da modalidade de prestação de serviço. Se for um contrato firme de fornecimento contínuo, geralmente indústrias termoelétricas que precisam muito desse combustível para funcionar e exercer sua atividade, e são hoje os maiores consumidores desse insumo, então você tem contratos mais longos aí também. Aqui só fazendo um apanhado, né, também de novo do que a gente falou até aqui agora. Então, a gente, no âmbito federal, a gente tem a comercialização de gás natural em si, per se, como uma atividade econômica, disponibilizada para os entes privados, sem competência exclusiva determinada para ninguém dentro da Constituição. E no âmbito estadual, você tem um serviço público de gás canalizado para prestação desse serviço. Os agentes, no âmbito federal, você tem o comercializador em si, autorizado pela ANP, e na outra ponta, o consumidor. E no âmbito estadual, você tem o próprio estado, uma concessionária designada por ele, e na outra ponta, o consumidor final ou usuário, que a gente costuma chamar. Aí aqui, a atuação é compra e venda no federal e prestação de serviço público no âmbito estadual. O regime no âmbito federal é autorização, enquanto no estadual é concessão. O estadual está submetido diretamente à lei de concessões e todos aqueles princípios que tem lá, publicidade, modicidade. É regulado pelas agências estaduais ou pelo próprio estado, enquanto no federal a regulação é feita diretamente pela ANP, que é a agência reguladora específica. No federal, você tem um preço livremente negociado entre as partes daquele contrato, enquanto no estadual você tem uma tarifa regulada pela agência reguladora estadual ou pelos estados. Agora, acho que o Rômulo vai dar uma visão geral, considerando como esses tipos de contratos, como eles funcionam e quais são as perspectivas, considerando o novo mercado de gás, as alterações que tiveram aí, advindas deles para esse setor. Lívia, teve uma pergunta, enquanto aqui no chat, ao longo da sua apresentação, do Richard, ele está perguntando
como fica a questão da regulação estadual já existente para consideração a situação dos comercializadores livres? Imagino que consumidores livres, nesse caso. Como fica já... Gente, desculpa, deixa eu só botar aqui. Quando você diz como fica... Pode ler de novo, Romulo? Desculpa, deixa eu abrir. Como fica a regulação estadual já existente para a situação dos comercializadores livres? Que eu acho que ele... Richila, se quiser falar, pode ficar à vontade, mas eu acho que ele está querendo dizer em relação à nova regulamentação agora, com a nova lei do gás, como fica a questão dos consumidores livres nos estados, né? Se tem diferença ou não. Só fazendo uma diferença, tá? Se eu consigo te responder, se eu entendi bem sua pergunta. Com a nova lei do gás, ela abre, vamos dizer assim, ela abre o horizonte para um mercado mais competitivo, tá? Para você ter mais agentes que conseguiriam comercializar o gás. Mas a questão do consumidor livre em si, você vê que na própria legislação federal que traz a nova lei do gás, ela não tira a competência dos estados, ela sempre faz referência, observado, ressalvado artigo 25, ressalvado a competência dos estados dados pela Constituição. A questão do consumidor livre em si não muda, ainda está dentro da competência dos estados. Isso a legislação federal ela não trouxe. Então, o que você tem hoje são, acho que o Romulo vai até falar mais na frente, são estados que estão mais aderentes a essa nova visão que a lei do gás trouxe, e estados que estão menos aderentes a essa visão que a lei do gás trouxe. Então, alguns estão fazendo essas alterações, tá? Estão mudando, estão se adaptando, outros não. E mesmo assim, os que mudam, você tem aquela barreira, né? Porque muitos contratos de concessão foram feitos considerando a regra anterior. Então, você tem atividades ali que já eram classificadas como de competência exclusiva federal, já tem contratos, já tem... enfim, aquela atividade já está rolando um pouco, então você teria um período de transição. Não necessariamente essa transição seria automática para essas pessoas que já estavam na regra anterior, especialmente distribuidoras que já têm contrato de concessão constituído e ainda tem um prazo aí para rolar. Então, esse é um outro ponto de discussão e que o pessoal está vendo aí como é que se adapta. Eu não sei se eu entendi sua pergunta, não sei se respondeu. Se tiver alguma outra dúvida... Eu não estou conseguindo ver, eu só estou com uma tela, eu não consigo ver a caixa de perguntas, o chat, vocês... tá, o Richard está dizendo que respondeu. Mas nem sempre acho que eu vou conseguir ver a caixa de perguntas, os comentários de vocês, a apresentação e a tela. Então, se quiserem me interromper, fiquem à vontade. Bom, gente, depois dessa aula que a Lívia deu, de fato, falando sobre o arcabouço normativo que fala sobre gás natural, e aí vocês viram até pelas aulas anteriores de vocês, que gás natural é um hidrocarboneto, né? Então, como o hidrocarboneto ele está lá contemplado na parte de exploração e produção pela Lei do Petróleo, que é lá de 98, tem depois a Lei do Gás de 2009 e a nova Lei do Gás agora de 2021. Então, ela, embora esteja dentro ali do arcabouço da Lei do Petróleo, ela tem um normativo todo específico e gás, de fato, é uma coisa que é muito diferente. Qual é a ideia que a gente pensou em trazer agora aqui para vocês? Pensar, depois de ver todo esse arcabouço normativo, né, as diferentes leis, as diferentes competências federal e estadual, entender qual é o impacto disso para o mercado, né? E aí, vocês provavelmente, lendo o jornal no último ano, nos últimos 2 anos, devem estar vendo a declaração lá do ministro Paulo Guedes dizendo a gente vai reduzir o preço do gás em 40%, é um novo mercado de gás, como a gente vai fazer isso? E aí é para poder entender o que é esse programa do governo chamado Novo Mercado de Gás, o que ele contempla e o que ele não contempla, e qual é a implicação disso para o dia a dia, para o mercado, que, enfim, vocês sabem melhor do que eu, advogados e advogados em formação, que
o que se escreve lá no papel tem uma implicação grande para o mundo real, né? A Lívia falou agora de como isso está organizado no sistema normativo, e agora eu vou tentar dar para vocês trazer alguns dados de como funciona de fato o mercado e qual a implicação também desses normativos para isso. Então, aqui nesse primeiro slide, o que eu estou trazendo é de um jeito um pouquinho mais simples, justamente a ideia com a qual a Lívia também abriu a fala de hoje, né? Em que, quando a gente está olhando para toda a cadeia do gás natural, a gente tem o upstream, que é a parte de exploração e produção do gás natural, que está lá contemplado pela lei do petróleo, porque está junto com o hidrocarboneto. Tem o midstream, que vai estar muito voltado agora para essa nova lei do gás e para a lei do gás anterior, de 2009 a 2021. E tem o downstream, que é a parte de distribuição de gás canalizado, que está ali na atribuição dos estados. Tem uma diretora da Agência Nacional do Petróleo, da ANP, que é a Simone Araújo, que costumava ser diretora de gás natural do Ministério de Minas e Energia. Tem uma fala dela que eu gosto muito, que ela diz, olha, no Brasil, gás natural tem nacionalidade e naturalidade. Nacionalidade porque, enquanto ele está embaixo da terra, né, ele ainda está na parte de exploração e de produção, e até quando ele está sendo transportado pelos grandes gasodutos, com essas características de alta pressão, ele tem nacionalidade, porque ele é cuidado ali por todo um normativo legal ou infralegal, que é correspondente à União, né, ao governo federal. E ele tem naturalidade, porque ele passa a ser uma atribuição dos estados quando a gente está falando da ponta, né? Quando o gás natural está chegando ali no consumidor final. E aí, de acordo lá com o artigo 25, parágrafo 2º da Constituição, como a Lívia estava falando, a gente, quando está falando dos estados, pela Constituição, a gente está falando do serviço local de gás canalizado, ou seja, há uma grande controvérsia, a Lívia estava falando ali até sobre o caso da Petrobras com a White Martins. Quando esse gás não é canalizado, qual é o tratamento que a gente dá para esse gás que está chegando no consumidor? E aí, não estão alinhados ao que está dizendo lá a Constituição, muitos estados, e a gente vai falar um pouco sobre alguns casos específicos, muitos estados têm na sua lei estadual, ou na sua norma infralegal estadual, ou nos contratos de concessão que são dados às distribuidoras, dão para ela não só um monopólio sobre a distribuição do gás canalizado, serviço local de gás canalizado, como dão um monopólio para atividades que poderiam ser potencialmente competitivas. Comercialização é competitiva, né? É uma atividade que é intrinsecamente competitiva, e também a distribuição do gás por outros modais, né? Eu posso ter hoje, com a evolução, não necessariamente eu preciso ter o gás canalizado chegando em casa. Eu posso ter o gás líquido em casa, né? Chegando no consumidor final, né? Pode ser indústria, pode ser termoelétrica. Eu posso ter o gás chegando na forma liquefeita. E aí, se eu não tenho ali o gás canalizado, eu, em teoria, não tenho aqui aquele monopólio que está assegurado na Constituição sobre esse serviço. E aí, não sei o quanto vocês tiveram de economia na graduação até o momento, mas quando a gente está falando tanto do transporte, né, que é uma atividade de capital intensivo, como da distribuição também é capital intensivo, embora chegando na ponta do gás canalizado, a gente está falando do que a gente chama de monopólio natural. Se tiver algum economista que me perdoe, eu não sou economista também, mas basicamente o que é um monopólio natural? É aquela atividade em que naturalmente não vai haver competição, né? Não faz sentido eu ter dois empreendedores investindo em malhas de gasoduto de distribuição que vão estar andando uma do lado da outra, porque aquele custo não faz sentido acontecer duas vezes. Quando a gente está falando de comercialização, não necessariamente eu estou falando desse grande investimento numa infraestrutura que vai ter um custo afundado e que não precisa ter competição. E a mesma coisa para outros modais de distribuição do gás natural. Então, aí eu acho que é um conceito importante para a gente manter em mente quando a gente vê a importância de, para poder fazer com que o gás chegue a mais gente num preço mais competitivo, a gente não necessariamente observe um monopólio em todas as situações. Então, essa é uma discussão que é muito importante quando a gente está falando de novo mercado de gás.
E aí, só para vocês terem uma ideia de como é a composição do preço do gás natural hoje no país. Isso daqui a gente fez um exercício a partir de dados que foram feitos, de um levantamento que foi feito pela própria empresa de pesquisa energética, a EPE. Naturalmente, você tem o custo de produção da molécula do gás natural. Geralmente, esse custo a gente ou vê em metro cúbico ou vê numa medida que é milhão de BTU. O que é milhão de BTU? Não importa, porque a gente vai falar de... É uma medida é uma medida que a gente usa muito no mercado de gás natural, que é British Thermal Units, né? Mas, no final das contas, o que vai importar é sempre o termo comparativo, né? Se eu consigo produzir uma molécula de gás por $1 um milhão de BTU ou por $6 um milhão de BTU, isso vai ter um impacto enorme na competitividade daquele preço da molécula no final. Mas, além da produção da molécula, né, o preço da molécula em si, no Brasil eu tenho outros custos que estão relacionados ao restante da cadeia. Então, eu tenho 24% que estão relacionados à parte de transporte do gás natural, que aí está ali sob arcabouço federal. Eu tenho 31% do custo, em média, do gás natural no Brasil que estão relacionados a essa fase final, que é a distribuição de gás natural, e uma parte grande também em impostos. E aí, juntando todos, PIS, COFINS, ICMS. E aí você vai ter uma variação grande de estado para estado, especialmente quando a gente está falando de ICMS, né? Porque cada estado vai estabelecer uma tributação específica para o gás natural e isso vai interferir muito no preço final da molécula. E no foco que a gente optou por dar hoje, quando a gente está falando especificamente da distribuição, ali talvez tenha uma possibilidade grande da gente ter uma redução em como esse gás natural chega para o consumidor final. E quando a gente está falando de gás natural, a gente está falando de competitividade na veia. Não é o gás natural pelo gás natural. O gás natural ele pode ser um insumo importante para muitas indústrias, ou para a produção de energia, ou mesmo como insumo de fato, né? Como parte do processo produtivo. E eu estou falando de energia para geração termoelétrica e garantia da segurança do sistema de geração. Falando de energia para as indústrias. Então, tem um impacto enorme no custo Brasil quando a gente está falando de gás natural, e por isso é um tema que é muito relevante. E aí aqui a gente trouxe um dado também, só em termos comparativos, da situação tributária em 2 estados, né, no Rio de Janeiro e no Amazonas. Aqui a gente consegue ter uma visão mais ampla, e aí vocês conseguem ver as diferentes tributações nos estados. A alíquota, ela, em geral, vai variar entre 12% e 25% nos estados. PIS e COFINS, como são tributos federais, né, são flat, então em todos os estados você vai ter uma carga tributária que é similar, mas em alguns estados você vai ter uma tributação na parte estadual, ICMS, muito maior do que em outros. Isso nos estados que têm grandes reservas, uma grande pujança em gás natural, estão perto de possibilidades de consumo do gás, pode não ser tão maléfico para o desenvolvimento da indústria, mas em muitas vezes, especialmente quando eu estou falando de uma produção nacional de gás, por exemplo, que talvez seja economicamente marginal, que precise de incentivos ali para se desenvolver, uma cobrança muito alta de imposto pode inviabilizar o negócio. Então, cabe muito ao formulador de política pública pensar exatamente qual é a tributação ótima, naturalmente, para poder tributar adequadamente aquela atividade e fazer caixa para o Estado, né? E utilizar aquilo para reverter para o cidadão tudo que, né, a arrecadação de imposto é isso, né? Você arrecadar para poder depois fazer um investimento que é público, e o quanto também ele tem que, talvez, pensar nessa alíquota de uma maneira adequada para não matar a indústria na fonte, né? Então, acho que o ICMS ele perpassa bastante essa discussão. E aí, sobre formas de monetização de gás natural, acho que talvez você já tenha visto isso um pouco nas outras aulas, mas aí eu trouxe em alguns anos, não está tão recente esse dado, mas como a gente tem ali uma diferença
em como o gás natural ele tem sido utilizado para monetização. Na parte industrial, você tem quase um consumo que é flat. Mas o que a gente percebe é que se há confiabilidade, e aí as associações dos grandes consumidores de energia, a Confederação Nacional de Indústria, eles vocalizam isso e dizem isso muito claramente, que se eu tenho gás a preço competitivo e se eu tenho confiabilidade no fornecimento desse gás natural, eu consigo aumentar muito o consumo industrial. E também tem uma parte importante do consumo de gás natural, que é para geração termoelétrica. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso no final. A gente acaba tendo muita discussão sobre gás natural, falando, mas como é que o gás chega lá na Dona Maria, o gás canalizado, é importante que ele chegue? É importante a gente ter essa discussão, sim. Mas não necessariamente. A gente tem outras possibilidades para fazer com que o gás chegue às residências que não sejam unicamente pela via canalizada. Você tem o botijão de gás, por exemplo, né, o GLP, e uma série de outras alternativas que talvez sejam economicamente mais viáveis do que construir uma malha de gasodutos de distribuição que chegue em todos os lugares, especialmente com alguns avanços tecnológicos que a gente já tem hoje, que permitem que o gás natural, de fato, chegue. O que a gente precisa fazer com que chegue é o gás, e não o duto. E isso vai, inclusive, permear algumas discussões que a gente percebe que hoje ocorrem lá no Congresso, alguns jabutis que tentam colocar vira e mexe em alguns projetos que estão em discussão na Câmara e no Senado, para poder fazer um financiamento de gasodutos com dinheiro do contribuinte a fundo perdido para empreendedores de partes específicas aí dessa cadeia de gás natural. Aqui é só para dar uma ideia para vocês de como é difícil monetizar gás natural no Brasil. Gás natural a gente tem de diferentes fontes, né? Aqui a gente está decidindo falar mais sobre o gás nacional, né? O gás que a gente consegue produzir no Brasil, que ele vai ter alguns benefícios sobre os quais eu vou falar, acho que no próximo slide. Mas fora isso, você tem, por exemplo, o gás natural liquefeito, que pode chegar num grande navio, nos terminais de GNL do Brasil, que não são muitos ainda, mas que a gente pode simplesmente importar o gás natural em formato liquefeito, regaseificá-lo e injetá-lo na malha de transporte e mandar ele para o Brasil inteiro. Só que você tem um benefício se a gente tem uma produção de gás natural nacional, né? Que você vai estar, por exemplo, gerando empregos, muitas vezes empregos qualificados dentro do nosso próprio país. E a gente tem um enorme potencial não explorado de gás natural no Brasil. Para vocês terem uma ideia, esses mapas aqui, essa parte mais em amarelo do mapa, ela mostra as bacias sedimentares brasileiras. O que são as bacias sedimentares? São as áreas em que geologicamente é possível, tem um potencial para a produção de hidrocarboneto. Só que essas áreas ainda, especialmente no interior do Brasil, ainda são muito pouco exploradas. Eu ainda tenho um nível de desconhecimento geológico sobre o potencial do país, especialmente para gás natural em especial, muito grande. E gás natural é um problema, né? Diferente de óleo que eu consigo transportar com alguma facilidade, armazenar, etc, etc. O gás natural hoje, ou eu preciso de um duto e agora eu começo a evoluir com outras tecnologias como essas de liquefação, que são mais caras, mas que em alguns momentos são viáveis. Então, se eu descubro aí no meio do... Pegar aqui no mapa, no meio dessa parte amarelinha do Tocantins, uma grande reserva de gás natural, vai ser muito complicado eu monetizar através de um duto de transporte. Essas partes em vermelho aqui da figura da esquerda são os gasodutos de transporte do Brasil. A gente tem pouco mais de 9.000 quilômetros de gasoduto de transporte no Brasil, que é muito pouco, né? Se você compara, tem países menores como a Argentina que vão ter uma malha de gasodutos muito superior. Países como os Estados Unidos têm uma malha de gasodutos infinitamente superior ao Brasil também, mas uma alternativa para monetizar esse gás natural que pode ser interessante, considerando a ausência dessa malha de gasodutos de transporte, é justamente a integração com o setor elétrico, e por isso que a gente geralmente tem tratado, hoje em dia, quando a gente trata de gás natural, a gente também fala sobre a integração de gás e energia. E aí, nessa figura da direita,
que vocês conseguem ver em todos esses outros traçados no mapa inteiro, são as linhas de transmissão de energia elétrica no Brasil. Então, quando você consegue, através de um modelo integrado, como é o caso da Eneva, por exemplo, gerar gás natural muito próximo de uma linha de transmissão e injetar energia elétrica que é produzida a partir desse gás natural no Sistema Interligado Nacional de Energia Elétrica, você tem uma alternativa de monetização que hoje a infraestrutura existente no Brasil não permite. Então, essa imagem é legal a gente manter na cabeça só para ter em mente por que a gente trata desses dois bichos que são um pouco diferentes, energia elétrica e gás natural, de uma maneira integrada, porque faz sentido a gente pensar a infraestrutura dessa maneira integrada, porque é uma forma interessante de monetização desse gás. E aí eu falei que eu ia dizer no próximo slide sobre algumas vantagens do gás nacional, e aí elas estão aqui colocadas num levantamento que foi feito em um estudo da Confederação Nacional da Indústria tem alguns anos, né? Primeiro, simplesmente por uma questão de ampliação da oferta, né? No Brasil, você tem um potencial de gás natural, especialmente no interior, ainda desconhecido, mas com as descobertas do pré-sal também, a gente tem grande potencial de gás natural, de gás associado à produção do petróleo, mas também de gás não associado, né, que a produção principal daquele reservatório é de gás natural também, que estão no pré-sal e que precisam de alguma alternativa para a monetização. Então, o gás nacional pode vir dessas duas fontes, ou de um gás terrestre, que não tem o desafio de fazer com que o gás chegue até a costa, mas do gás do pré-sal também. Então, a ampliação da oferta é super importante. Tem um impacto grande sobre a redução do custo da energia, né? Eu falei do milhão de BTU aqui está 1 milhão de BTU, para a gente ter em termos comparativos. Hoje, no Brasil, o preço médio do gás natural é de $14 pelo milhão de BTU. Mas o gás em terra, ele tem uma média que pode chegar a $7 pelo milhão de BTU. Então, você tem aí, está reduzindo pela metade quando você fala, por exemplo, da produção de gás nacional no ambiente terrestre, né? Então, você traz competitividade na veia quando você fala sobre uma produção de gás nacional, especialmente no ambiente terrestre. E aí a gente tem criação de empregos, maior arrecadação para o governo. Quando você produz gás em terra, você não está só arrecadando, não está só tributando aquele gás que está sendo importado, mas você está arrecadando em royalties, participações especiais, todas as participações governamentais que estão relacionadas à parte do upstream, né, aquela primeira parte da cadeia da exploração e produção. Você tem uma menor dependência externa. Hoje a gente importa não só gás natural liquefeito, mas importa muito gás natural da Bolívia, através do Gasbol. E hoje começa a falar em importar gás natural da Argentina também. Eles têm uma produção importante de gás natural na província de Neuquén, que eles chamam lá de Vaca Muerta, né? Uma região importante em produção de gás natural. E a gente, embora tenha muito gás natural aqui, está considerando de verdade importar gás argentino, porque não estamos tendo condições de monetizar nosso próprio gás. E tem uma questão que eu acho que de vez em quando passa desapercebida, mas que é muito importante a gente pensar quando a gente está falando de gás natural. Pensar o gás natural como combustível de transição, né? A gente sabe que é inexorável a nossa mudança para uma matriz energética que é mais limpa, mais renovável. Isso tem sido... Aquecimento global não é brincadeira, acontece de verdade. A indústria já está se preparando para isso, mas hoje a gente ainda não tem condições por tecnologia de armazenamento de energia em baterias de grande escala, ou tem uma questão importante da intermitência das fontes renováveis, e eu preciso do gás natural para assegurar a confiabilidade do sistema, né? Porque, por exemplo, quando eu gero energia elétrica a partir do vento, né, como uma energia eólica, ou do sol, quando ventou, eu gero energia. Quando fez sol, eu gero energia. Mas quando não fez sol e quando não venta, o que acontece? Então, eu preciso de algumas fontes que me assegurem a segurança de geração nos momentos de pico de demanda em que eu não tenho necessariamente a geração assegurada por essas fontes que são renováveis, mas são intermitentes. Geralmente, no Brasil, a gente tem uma tendência e um histórico de
fazer essa reserva de energia através dos reservatórios de energia elétrica. Mas, como a gente estava dizendo, aquecimento global não é brincadeira, existe de verdade, e hoje a gente tem um regime de chuvas que não é mais necessariamente, não dá conta de manter esses reservatórios em níveis que nos assegurem essa confiabilidade para o sistema. Então, o gás natural ele é muito importante para poder assegurar justamente esse equilíbrio. E ele, especialmente quando a gente está falando de regiões mais afastadas, muitas vezes que não estão ligadas no sistema interligado nacional, no norte do país você tem muito isso, a energia elétrica lá chega através de pequenos geradores a diesel. E diesel é muito poluente, gera muito CO2 e é muito mais caro. E geralmente, quando é mais caro, não é mais caro só para o consumidor que está lá isolado, ele é distribuído ali através da conta de consumo de combustíveis para os consumidores de energia elétrica do Brasil inteiro. Então, o gás natural também tem um papel importante em substituir o diesel e outras fontes, como o carvão, que são um pouco mais poluentes, nessas usinas que funcionam através desses combustíveis. E além de diminuir o preço, você também tem uma redução importante nas emissões de gás carbônico a partir disso. E aqui é só uma projeção do setor, né? A gente tem... esses dados foram feitos pela EPE antes da pandemia, mas com retomada econômica, a tendência é que, de fato, a gente tenha um aumento da demanda por energia elétrica. E aí, quando a gente fala do aumento da demanda, a gente precisa pensar em alternativas. Vocês tiveram uma aula aí sobre planejamento energético. A gente precisa pensar em como a gente vai dar conta dessa demanda e qual é o mix de fontes que vão ser necessárias para isso. E aí o gás natural cumpre um papel importante aí. Você olha aqui em como é a participação na matriz elétrica por fonte no Brasil. A hídrica, né, que é essa que está aqui em cima, na figura da esquerda, em azul claro, tem, de fato, uma participação muito importante, mas se você destrincha as outras, você vê que o gás natural ele tem um potencial importante e crescente, né, que tem uma tendência a crescer nos próximos anos, e ele cresce em conjunto com outras fontes que têm essa característica que a gente estava mencionando da intermitência, como a eólica, né? Na medida que a eólica cresce, eu preciso crescer com uma fonte confiável para poder, de fato, viabilizar a entrada dessas fontes renováveis no sistema. Acho que isso, inclusive, eu me adiantei, né? Aqui a gente está falando justamente sobre qual é a tendência do setor nos próximos anos, né? Com uma menor confiabilidade desses reservatórios, a gente sempre diz que no Brasil a gente tem uma matriz energética que é hidrotérmica, mas ela tem pouco a pouco migrado para uma matriz que a gente pode chamar de termohídrica. Então a gente vai ter uma menor participação hídrica, mas a gente vai ter uma penetração sim de renováveis, mas renováveis solar e eólicas, e para justamente viabilizar essa maior penetração de renováveis, vai ser cada vez mais importante o papel da complementação térmica nesse cenário. E aí, quando a gente está falando das fontes possíveis para energia térmica, o gás natural está muito na frente, por razões ambientais e de preço e de competitividade, de fontes como o diesel e o carvão, por exemplo. E aí, é isso, né? Eu acho que uma visão de economia que a gente deve ter uma recuperação de economia depois da pandemia, né? E isso vai gerar uma maior demanda por energia. A questão da intermitência precisa ser de fato endereçada justamente para poder permitir a penetração de renováveis, porque a térmica ela garante isso que a gente chama de segurança do sistema, né? Então, por isso que o gás natural é tão importante. E aí, falar um pouco sobre novo mercado de gás, que eu acho que é a expressão da moda, né? E aí, eu trabalho com política pública, a gente gosta muito de branding, né? A gente não é de marketing, mas a gente gosta muito desse tipo de branding. Então, às vezes, você tem uma política pública, mas quando você não tem um nome bom, simples, que os jornais publicam, que está na boca de todo mundo, que as pessoas conseguem falar, parece que nada está sendo feito. O novo mercado de gás
ele é um pouquinho isso, ele é a reunião de várias medidas de incentivo muito puxadas pelo governo federal, e que eles empacotaram num saco chamado Novo Mercado de Gás, e que tem ali a ideia de trazer algumas evoluções que são importantes para o setor. Coloquei aqui Petrobras com acento, peço desculpas, não é mais com acento há muitos anos, mas, enfim, de vez em quando a gente comete esse erro aqui. Dependendo da idade. Exatamente, é verdade. O novo mercado de gás ele teve predecessores, né? A questão sobre gás natural no Brasil é discutida há muito tempo. Teve a lei do gás em 2009, mas desde 2012 já se pensava, 2012, 2013 se pensava numa atualização da lei lá de 2009. E aí tem vários movimentos nesse sentido. Teve, sei lá, o movimento Mais Gás Brasil, puxado pela indústria. Em 2016, o governo Michel Temer lançou um programa chamado Gás para Crescer, que basicamente era o primeiro momento em que todos os atores foram colocados na mesa para poder discutir, ok, o que a gente vai fazer sobre essa questão de gás, né? Havia aquela malha de gasodutos de 9.000 quilômetros que eu mostrei para vocês agora há pouco, de gasodutos de transporte, ela era essa exata malha, com 30 quilômetros a mais, em 2009, quando foi promulgada a lei do gás anterior. E aí, em 2016, a gente chegou e falou, olha, a gente continua com a mesma quantidade de gasoduto de transporte, não é possível que esse mercado não vai se atualizar. Então, a partir disso, lá no Gás para Crescer, o mercado começou a sentar e pensar, olha, o que é importante para a gente poder fazer isso? E aí, quando a gente está falando de gás natural, a gente tem a dominância de alguns agentes no setor e que isso precisa ser pensado, né? Porque quando você tem uma presença muito forte de poucos agentes, você tem menos dinamismo. E aí isso vale tanto para o mercado de transporte, em que você tem uma participação muito importante da Petrobras, como no mercado de distribuição, que você tem uma participação importante da Petrobras e de alguns dos governos estaduais e de alguns acionistas, inclusive privados, que participam de várias distribuidoras, apostando muito no modelo de negócios que é assegurado lá pelo artigo 25, parágrafo 2º da Constituição, como a Lívia estava falando. Mas, enfim, voltando para o novo mercado de gás, o que ele consistiu? Primeiro, numa grande discussão que mobilizou a maior parte da indústria, quase em um consenso, para poder aprovar a nova lei do gás, que foi aprovada nesse ano. Lívia já falou um pouquinho sobre o que a lei do gás contempla, eu vou detalhar um pouco mais agora na frente, mas antes disso, a gente, fora do âmbito legal e da discussão legal, tem algumas coisas que foram feitas pelo próprio executivo. Então, o CAD, né, o órgão de defesa da concorrência, assinou com a Petrobras um termo de compromisso de cessação. O que é isso? Foi um documento que, em contrapartida ao arquivamento de vários processos concorrenciais da Petrobras ali pelo CAD, a Petrobras se comprometeu a fazer o desinvestimento de uma série de ativos nos quais ela era o agente incumbente, ou seja, o agente que dominava a maior parte desse mercado. Então, tem isso ali na frente, mas até o fim de 2021, se não me engano, a Petrobras ela se comprometeu a sair de todos os ativos de transporte e distribuição, de fato, para poder conferir, fazer esse desinvestimento para, de fato, poder conferir maior dinamismo para o sistema, né? Além disso, o Conselho Nacional de Política Energética, em 2019, publicou a resolução número 16, que deu uma série de diretrizes para aberturas e revisões regulatórias que precisavam ser feitas. E aí isso deu origem a uma agenda regulatória da ANP que está em andamento, a gente também vai falar um pouco sobre isso. E no Legislativo Estadual, que tem a ver com a pergunta que foi feita antes, e um pouco sobre o que a Lívia estava falando também, nada adianta a gente ter todas essas divisões em âmbito federal, se quando a gente está chegando na ponta, lá onde o gás está chegando, na casa do consumidor, seja ele na casa residência ou na indústria, ou na termoelétrica, a gente não tiver uma regulamentação adequada nos estados, com previsibilidade tarifária, previsibilidade de regras e competitividade, onde é possível ter um mercado que é competitivo.
Então, juntar todas essas coisas é muito importante. Tudo isso tá de alguma maneira incluído nesse arcabouço da nova lei do gás. Aqui são a foto dos governadores, tá? O Dória só está aqui na frente e não é porque ele de fato estava falando. Ali estão todos os governadores ali atrás falando, mas de fato São Paulo é um dos estados que tem um arcabouço regulatório na parte de distribuição de gás natural que é mais avançado. Isso não necessariamente tem a ver com o fato do estado de São Paulo ser só pioneiro, só visionário. É porque, de fato, quando você olha para Rio de Janeiro e São Paulo, são mercados de gás natural que são mais maduros, né? Então, eles tiveram mais tempo, de fato, para pensar em como esse mercado pode ser maior, mais dinâmico, incluindo mais agentes. Pessoal, se tiverem alguma pergunta, tem uma aqui no chat, deixa eu dar uma olhada. Uma grande. É tão grande que eu vou ver depois, tá? Eu estou vendo que está falando aqui sobre Arcesp, revisões tarifárias da Comgás, não sei nem se eu vou saber responder. Estou esperando você terminar para a gente responder, porque acho que... Perfeito. Vamos fazer assim também. Vou tentar ser breve nesse finalzinho. Sobre a lei do gás, eu acho que a Lívia já falou um pouco, mas eu acho que cabe a gente chamar a atenção para alguns pontos que são importantes na nova lei do gás. Primeiro, antes, para você poder construir um gasoduto, né, a partir da lei lá de 2009, você precisava ter um tipo de outorga que dificultava a construção desses gasodutos, né? Então, hoje, basicamente, o que você consegue a partir da lei do gás é ter um regime não de concessão para a construção desses gasodutos de transporte, mas de autorização. Ou seja, eu faço um estudo e digo, olha, eu quero construir nesse trecho aqui um gasoduto de transporte, a agência vai poder abrir uma consulta pública para poder dizer, olha, tem mais algum agente aqui interessado em construir esse gasoduto em melhores condições? Em não havendo, empreendedor, pode ir lá em frente, você tem aqui a autorização para poder construir esse gasoduto. Ela também traz regras mais claras para atividades de armazenamento de gás natural, que também é importante, que não estava regulamentado lá atrás, justamente porque essa questão de armazenamento, seja em cavernas ou em algum outro tipo de arranjo, ainda não existia ainda a visão de que, em 2009, de que isso poderia ser uma possibilidade para o mercado, que ia facilitar aí a dinamização do mercado. A cobrança de impostos também é simplificada, como a questão do gás natural, não vou entrar nesse mérito no detalhe, né, mas como você tem aqueles gasodutos de transporte enormes que estão em vários lugares do país, havia uma série de inseguranças em relação ao fato de como e quando era feita a tributação do gás natural, né? Porque o gás natural ele vai ser injetado na malha num estado, às vezes vai ser injetado numa malha lá na Bolívia e depois ele vai ser consumido em outro. Então, hoje você tem uma simplificação na cobrança desses impostos por um regime que a gente chama de regime de entrada e saída, né? Não é a molécula de gás natural que eu estou tributando, é o quanto eu injetei na malha e quanto eu tirei da malha. Tem maior previsibilidade, uma padronização nas regras de contratos de compra e venda e transporte, que é justamente sobre o que a Lívia falou no detalhe. E uma questão que é muito importante também, né? Eu falei que são poucos os terminais de gás natural que é feito no Brasil, a gente também não tem uma infraestrutura muito grande de unidades de processamento de gás natural, dutos de escoamento de gás natural. Então, todas essas infraestruturas a gente chama de infraestruturas essenciais para a realização das atividades, que são infraestruturas que quase sempre não é interessante eu pegar e desenvolver duas vezes ali, fazer duas vezes investimentos, né? Investimentos duplos para poder ter um custo de capital enorme para poder fazer investimento naquilo. Então, se esses ativos têm algum tipo de capacidade ociosa, é muito importante que a regra para a utilização e para a remuneração do agente que é dono da infraestrutura, para a utilização daquilo que está de alguma maneira ocioso, é muito importante ter previsibilidade para isso, saber que aquilo vai estar sendo remunerado de um preço justo, mas que, ao mesmo tempo, vários agentes vão poder
utilizar. Hoje, o que acontece é que a Petrobras tem um grande domínio sobre o uso da maior parte dessas infraestruturas e não existem muitos casos bem-sucedidos de compartilhamento dessas infraestruturas, claro, nem mesmo com a Petrobras sendo adequadamente remunerada por isso. E eu não estou falando que é só da Petrobras, né? Eu posso em breve ter um terminal de GNL privado e que vai fazer o uso dos mesmos dispositivos aí da lei do gás. E aí, o que a ideia do novo mercado de gás que traz, né? Que ele vai trazer tanto gás natural produzido, o gás natural, como o GLP mais baratos, que vai trazer mais arrecadação, mais empregos, mais investimentos. Ele tem uma interseção com várias indústrias, né? Então, com a indústria, com a agricultura, e também para a geração de energia, né? Através da substituição de combustíveis. Aqui um detalhe que eu acho que eu já falei um pouco, nosso tempo está avançando para a gente ter um tempo também para discussão agora no final, não vou entrar nesse detalhe, mas aqui, e depois a gente pode mandar essa apresentação para vocês, é só a ideia sobre o quanto o termo de cessação de conduta assinado entre o CAD e a Petrobras traz essa ideia da desverticalização, né? Tira a Petrobras como o único agente incumbente nessa indústria como um todo, e eu trago através dele mais dinamismo para o mercado. Esse termo de cessação de conduta foi assinado em 2019, com algumas expectativas de prazo que estão sendo frustradas já, e que algumas têm sido renegociadas e colocadas um pouco mais para frente, mas a Petrobras tem feito esse movimento de retirada de parte do mercado, com um foco, inclusive, que tem sido manifestadamente o interesse da Petrobras em focar suas atividades na exploração e produção dos ativos de grande produção do pré-sal e não mais tão presente em todos os elos da cadeia. E aqui um pouco sobre qual é o cronograma da ANP, que está um pouco em atraso, foi muito devido à pandemia. No ano passado, a ANP demorou algum tempo para começar a realizar as consultas e audiências públicas de uma maneira virtual, mas aqui são no infralegal, a partir daquela resolução de 2019 do Conselho Nacional de Política Energética, todas as questões que, ao longo dos próximos anos, na parte infralegal, também precisarão ser ou colocadas de pé pela primeira vez ou revisadas pela Agência Nacional do Petróleo com participação dos outros agentes. Então, a revisão dos critérios de independência dos transportadores, para que os transportadores estejam ou só nas atividades de transporte, ou nas atividades de exploração e produção, ou nas atividades de distribuição, entender como a gente faz essa interconexão entre os gasodutos de transporte, ter clareza sobre como é feita a proposição da tarifa pelos transportadores e a homologação dessa tarifa pela Agência Nacional do Petróleo, como vão ser feitos esses códigos comuns de acesso às infraestruturas essenciais, das quais a gente estava falando, como vão ser revisadas as resoluções que falam do carregamento do gás natural nessa malha, como é feita a comercialização, como a gente faz a ampliação da capacidade da malha de transporte, como os diferentes transportadores vão poder repassar receita entre si, acesso também não só às outras infraestruturas, né, mas também à malha de gasodutos de transporte, terminais de GNL também discutindo essa questão do acesso, que é super importante, e também a caracterização do sistema de transporte de gás natural. Então, vocês veem que é uma agenda regulatória intensa, que vai demorar ainda, vai se estender ainda por mais alguns anos, com participação de todos os agentes, e tudo isso acontecer é muito importante para a gente poder ter um mercado de gás mais dinâmico. Estou aqui só retomando para retomar a diferença, que eu acho que é quase que a central da nossa conversa aqui hoje, que é você tem duas partes dessa cadeia, o upstream e o midstream, que são a atribuição federal, mas você tem uma parte muito importante, que é a parte estadual. E essa parte estadual, que eu acho que é a mais difícil, porque como todo o movimento do novo mercado de gás veio do governo federal, reconhecendo essa importância, quando você vai para os outros agentes federativos, você tem uma miríade de realidades. E muitos estão tecnicamente muito preparados para lidar com gás natural, outros não têm nem experiência em gás natural, o corpo técnico nem sempre é o melhor preparado, às vezes é muito bom, mas você vai ter uma diferença de realidade muito grande nos governos estaduais,
e, por força de lei, quem de fato tem que abrir esses mercados e se conscientizar da importância é o governo estadual. E se isso não é feito, o resto dos esforços não é necessariamente frustrado, mas é muito enfraquecido, né? E aí aqui, falando sobre a questão de concentração, novamente, de mercado, a gente olha como é feita mais ou menos a participação em várias das distribuidoras do Brasil. Então, aqui em amarelo, você tem quando é o governo estadual que é responsável por parte ou a totalidade ali da participação das empresas mistas ou públicas que prestam esse serviço local de gás canalizado. Tem a Gaspetro, né, que é um veículo da Petrobras, está presente em vários deles. O desinvestimento da Gaspetro também está previsto nesse PCC da Petrobras, assinado com o CAD. E você tem 2 atores que estão vinculados ao mesmo grupo empresarial, que é a CS Participações e a Termogás, são esses em cinza e no vermelhinho, que também estão presentes em várias distribuidoras e em muitos estados nas quais as distribuidoras ainda são pré-operacionais. E aí isso tem uma série de implicações que eu acho que a gente não vai ter tempo de conversar no detalhe hoje. Mas se eu, por exemplo, tenho uma distribuidora que está no papel com esse serviço local de gás canalizado, na hora que eu tenho uma descoberta de gás natural em algum estado que pode nem ter distribuidora, eu vou ter alguém que é dono de um contrato com uma concessão que vai durar ali 30 anos e que vai me dizer, olha, a tarifa que eu vou te cobrar aqui é essa. E se eu não tenho um órgão estadual, regulador estadual forte, que está me dando transparência e um cálculo adequado daquela tarifa para o gás natural, posso estar inviabilizando a exploração de novo gás descoberto no interior do Brasil, simplesmente porque eu tenho algum grupo que está sentado em cima de um contrato de uma empresa que nem operacional cobrando um valor que não está sendo adequadamente regulado, que pode não estar sendo adequadamente regulado, inviabilizando um negócio. Então, essa existência de uma série de contratos em que alguns grupos públicos ou privados estão sobre esses contratos das distribuidoras pode ser um inviabilizador importante do desenvolvimento do mercado de gás natural, especialmente no interior do país. E esse mapa dá uma ideia de como está organizado aí o mercado de gás no Brasil, de acordo com ali as diretrizes para a harmonização das regras estaduais que o governo federal dá e que, de fato, são diretrizes que são observadas ali também pelos agentes, né, consumidores, quem quer consumir esse gás natural com competitividade, né? E eu tenho 3 estados que nem sequer têm distribuidora, né, ou nenhum agente que é responsável por cuidar, não tem lei, não tem nenhum tipo de normativo para cuidar dessa parte de gás natural, né, que são os estados do Tocantins, Roraima e Acre. E aí esses estados em verdinho são os estados que já têm ali um mercado de gás natural que está um pouco mais alinhado. Esse mercado até já pode ser, esse mapa até pode ser mais atualizado, tá? Porque o estado do Amazonas, nesse ano de 2021, no início do ano, aprovou uma lei que ainda não foi regulamentada, mas que prevê diretrizes muito mais próximas do novo mercado de gás, né? Falando sobre consumidor livre, com limites adequados, uma diferença entre o que é a distribuição e a comercialização de gás natural, um cálculo independente da tarifa por um agente regulador forte, isso tudo está estabelecido lá também. Aqui é só para vocês terem uma visibilidade da duração dos contratos de concessão de todas essas distribuidoras, ou seja, se eu tenho algum problema, né, estabelecido em lei ou na redação daquele contrato de concessão por respeito aos contratos, eu tenho um problema grande para poder mudar essa situação do mercado de gás. E quando a gente fala de mercado de gás, a gente tem que pensar com urgência. De novo, transição energética não é brincadeira, ela existe. E se a gente não consegue transformar em riqueza para o país esse gás natural que hoje ainda está embaixo da terra, a gente vai fazer a transição energética, que é inexorável, vai fazer, mas a gente nunca vai transformar isso em riqueza para o nosso país. Então, a gente
não vai transformar em royalties, emprego, renda e desenvolvimento um gás natural que a gente tem potencial de desenvolver e que a gente ainda não desenvolveu. Então, a despeito, né, da importância do respeito aos contratos, vocês sabem disso melhor do que eu, é importante a gente ter um equilíbrio também com isso em relação a que tipo de política pública eu preciso implementar para, de fato, desenvolver esses mercados. Aí eu também não vou no detalhe aqui, mas só faz uma diferença de estado para estado em relação justamente àquela pergunta que foi feita anteriormente, referente à questão do consumidor livre. A questão do consumidor livre ela é interessante porque ela basicamente define no regramento estadual quem é que pode escolher quem vai ser o seu supridor de gás natural, que antes eu não tinha opção, eu tenho que a distribuidora estadual que tem que suprir o meu gás. A distribuidora ela distribui e movimenta o gás natural, então ela tem ali que ter uma remuneração por esse serviço que ela está prestando, mas quem vai me dar a molécula é possível que eu possa, né? O ideal é que eu possa escolher para poder ter competitividade, eu posso gerar, inclusive, meu próprio gás natural, eu posso fazer uma exploração de gás natural ali na área, eu posso importar o próprio gás natural que eu vou usar na minha indústria. Só que para isso eu preciso ter um consumo mínimo, e aí faz sentido, porque tem que ser um consumo que justifique que eu não vá no varejo comprar esse gás natural, né? Só que muitos estados estabelecem aí uma regra, essa do Amazonas está desatualizada por conta da aprovação dessa lei que eu falei mais cedo, né? A lei está atualizada, não está? Ah, não, está certinho. A Lívia fez a gentileza de atualizar, né? Porque antes a gente tinha lá no Amazonas, salvo engano, era um limite de ou 300 mil metros cúbicos por dia ou 500 mil metros cúbicos por dia. Que basicamente... Perdão? Era 500 dias. 500 dias, que basicamente inviabiliza que qualquer indústria se enquadre como um consumidor livre e possa escolher o seu supridor. E aí essa lei ela mudou para 300 mil metros cúbicos por mês, ou seja, de fato tornou isso muito mais alinhado com o que geralmente é observado, que são esses 10 mil metros cúbicos por dia ou 300 mil metros cúbicos por mês. Aí você pode ver, né? Tem estados aqui, Mato Grosso do Sul, Maranhão, que ainda tem 500 mil metros cúbicos por dia estabelecidos. Tem estados, respondendo a pergunta também, né, Rômulo, tem estados que não tem consumidor livre, então você não consegue, você como comercializador autorizado pela ANP, você não consegue entregar o gás para o consumidor final, porque a legislação local não permite que você faça isso. E tem estados que não permitem que esse consumidor livre seja uma térmica, ou fazem uma diferenciação grande entre térmica e não térmica, né? O Amazonas era um estado que não permitia que térmica fosse consumidor livre. Aqui estou mostrando agora o Paraná faz uma diferença entre quando o consumidor livre é térmica e não é. O que, na minha visão, é uma bobagem, porque a térmica ela é uma âncora importante para o consumo de gás natural, né? Quando você pensa em gás natural, você não pode pensar só na produção, você tem que pensar no consumo também. Então, quando você viabiliza um grande consumidor em algum lugar de gás natural, é possível que você depois diversifique ali as alternativas de fornecimento, porque vai ter um custo afundado para poder atender esse consumidor de gás natural, que vai poder servir para fazer com que esse gás chegue a outros lugares. Enfim, a gente está falando muito, mas só para fechar, por que é importante a gente ter um foco, e agora eu acho que eu vou contar com vocês como opinião pública, formadores de opinião, estudantes da Minerva, da UFRJ pensando nisso, porque eu acho que é muito importante. O novo mercado de gás tem evoluído, vai evoluir no infralegal, tem uma agenda regulatória da ANP estabelecida, mas nada garante que, embora haja ali uma recomendação do governo federal, que essas agendas evoluam nos estados em que isso ainda não está estabelecido. E o que é importante se ter nos estados e na figura das agências reguladoras estaduais, especificamente para a gente poder ter um mercado de gás natural competitivo nessa fase final da cadeia, né? Transparência, que é para os agentes saberem exatamente como eles estão sendo regulados e como funciona o mercado lá. Participação pública nas decisões da agência, uma fundamentação técnica e bem embasada, e também, de novo, conversando com a questão da transparência, de todas as decisões, cálculo de tarifas e regras e regulamentos que são estabelecidos pela agência reguladora. Uma escolha independente ali do mandato dos dirigentes, né? E mandatos que tenham autonomia, especialmente
quando esses dirigentes são escolhidos pelo governo estadual, né? Tem interesses que podem ser distintos ali entre uma agência reguladora. Ela precisa ser independente, ela não pode estar ali à mão do governo que está naquele momento. Isso acontece com as agências reguladoras federais também. E a ideia de que a gente tem que ter as agências reguladoras ali como a última instância administrativa dessas questões que são relacionadas à regulamentação desse mercado. Em muitos estados, são as próprias distribuidoras que têm a concessão, que deveriam ser o agente regulado pelas agências reguladoras, que são ali a última instância para poder decidir, por exemplo, se os agentes podem ser consumidores livres ou não. Então, acho que é um pouquinho da discussão que a gente queria provocar. Acho que a gente pode ir para as perguntas. Não sei se a gente falou demais, mas a gente gosta do tema. Então, ficamos... Deixa eu só acrescentar também, Rômulo, se me permite, dentro desse cenário que a gente falou, da interseção, mas aqui com o setor elétrico também, da importância desse novo mercado, dessa nova lei, aí partindo bem para o princípio, você tem essa necessidade, nesse cenário de transição energética, dessas renováveis intermitentes, de usinas que têm uma maior consistência, vamos dizer assim, de entrega de potência, mas, ao mesmo tempo, para você conseguir essas usinas, até por uma questão de segurança mesmo, de operacional do sistema, você tem uma série de pré-requisitos que a ANEEL, né, no caso, a Agência Reguladora do Setor, ela traz, e uma delas é que você tem que comprovar que você possui combustível para toda a sua geração, durante todo o seu período de outorga do contrato, dependendo de como você aparecer. Hoje, você tem uma comprovação inicial de 8, tem que fazer uma comprovação inicial, antes era de 10, hoje de 8 anos de fornecimento, e num mercado pequeno, concentrado, em que você não tem muitos fornecedores, isso acaba, às vezes, também dificultando, inviabilizando ou tornando até mais caro esse seu combustível. Então, acho que isso tudo integra, agrega aí também dentro desse cenário de transição. Acho que só ficou essa pergunta, não sei se mais alguém... Alguém tem mais alguma pergunta, pessoal? Tem uma aqui sobre revisão tarifária da Arcesp, porque eu estou vendo, está falando do subida da terra e do... trata-se de um... Vou ler para todos, não sei se todos estão vendo. Na 4ª revisão tarifária da Comgás, a Arcesp aprovou a inclusão do plano de investimento da distribuidora, o projeto Subida da Serra. Trata-se de um gasoduto com capacidade para movimentar 16 milhões de metros cúbicos por dia de gás natural e conecta uma unidade de processamento de gás natural a um terminal natural liquefeito a serem construídos na Baixada Santista, a área de concessão da Comgás. Não seria esse um gasoduto de transporte? O STF está tentando descobrir isso. Uma excelente pergunta, inclusive hoje está com o ministro Lewandowski, salvo engano, para poder decidir se esse é um gasoduto de transporte ou não. E isso tem muito a ver com né, que a gente tinha... Perdão, Lívia? Não, o caso Gemini, que a gente tinha comentado lá atrás, é exatamente essa discussão. Aqui está saindo de uma unidade de processamento, o Gemini é importação, né? Mas é tudo passando por gasoduto de transporte. Se a liquefação, GNL, terminal de liquefação, seria classificado como consumidor final ou não, estaria sujeito ou não a competência estadual, né? Ali a distribuidora. Mas aqui... Eu acrescentaria, ainda um pouquinho além dessa toda grande discussão, como o Rômulo disse, e eu lá na frente também, não tem... A legislação tenta trazer uma definição desses gasodutos, mas que na prática você acaba esbarrando com algumas coisas, alguns modelos que acaba gerando essa dúvida também, né? Mas, assim, fora essa discussão que está no STF, dessa classificação, a princípio
é um duto autorizado pela agência estadual, né? Então não teria no Rômulo, eu não sei se você não vejo muitos problemas também de ser classificado como um gasoduto de distribuição. Acho que vai depender muito de como ele vai ser utilizado também. Eu acho que esse projeto tem uma especificidade interessante, é que o grupo, né, que cuida disso, que é o Grupo Cosan, ele também é controlador da Comgás, que é distribuidor estadual de São Paulo, e que ele quer cuidar de toda a parte da cadeia. Então, é um grupo que, estricto senso, né, se a gente observa a letra fria da nova lei, tem uma série de questões a serem trabalhadas quando a gente fala da importância da certificação de independência, considerando que o formulador de política pública optou por um mercado mais desverticalizado, né? Então, você não tem o mesmo agente em várias pontas. Então, Subida da Serra, independentemente de como ele é classificado, né? Considerando o controle dele, ele tem uma outra discussão que, além da classificação, é muito importante a gente pensar, que é a questão da certificação de independência. Não significa que os mesmos grupos não podem ser controladores necessariamente de várias partes, mas aí a gente entra em outros dispositivos da lei do gás que são importantes, que é o unbundling, por exemplo, né? Que é basicamente eu ter uma Chinese Wall que separa qualquer tipo de controle entre as diferentes empresas do mesmo grupo societário, respeitando os diferentes interesses ali de cada uma das pontas dos agentes. Não sei se a gente respondeu essa pergunta, eu acho que não, mas é porque eu acho que, de fato, é uma discussão que a gente ainda vai descobrir como vai ser feita. Assim. Rômulo, essa posição que você falou dos independentes é uma posição que é defendida pela BPIP? Se você puder explicar o que é a BPIP, porque nem todo mundo deve estar familiarizado com o que seja. Tá, a BPIP, vocês talvez sejam familiarizados com o IBP, que é o Instituto Brasileiro de Petróleo, que basicamente é uma associação que defende os interesses dos produtores, né? As pessoas que participam lá daquela primeira parte da cadeia, do upstream, da exploração e da produção. A BPIP é uma organização irmã do IBP. Ocorre que o IBP ele tem grandes, aliás, produtores são muito grandes, né? Então você tem as majors, né? Shell, Equinor, todos sentados ali. Tem a Petrobras também, que é um ator relevantíssimo, que também tem seus interesses representados pelo IBP. Os produtores independentes são os produtores que apostam numa produção que é independente da Petrobras, ou seja, até podem ter eventualmente uma parceria com a Petrobras, mas optaram por definir sua estratégia de negócios baseada ou em ativos que são antigos da Petrobras e fizeram um desinvestimento, ou em realizando eles mesmos as atividades exploratórias em novas áreas. Então, a BPIP ela representa os interesses desses produtores que atuam de uma maneira independente da Petrobras. E aí, enfim, hoje eu estou falando aqui muito como cidadão, assim, mas a BPIP defende a maior parte desses pontos aqui. Quando a BPIP hoje ela tem uma produção muito grande de óleo entre os seus associados, mas os que vislumbram a produção de gás natural acabam esbarrando sempre nos entraves do marco regulatório, especialmente quando a gente está falando sobre o marco regulatório estadual. Então, é por isso, inclusive, que eu trago com tanta força essa ideia de que é importante a gente evoluir também no arcabouço normativo estadual. E um outro ponto que é muito importante para esses produtores independentes é o acesso às infraestruturas essenciais. Depois, se tiverem interesse, vocês podem botar o PGN Guamaré no Google e ver uma discussão que está se estendendo bastante envolvendo a ANP, CAD, Petrobras, os produtores independentes, referente ao acesso à unidade de processamento de gás natural lá no Rio Grande do Norte, de Guamaré, que é muito importante para viabilizar uma produção de produtores independentes que precisam acessar essa infraestrutura a um preço justo para poder monetizar o gás natural. Inclusive, o governo do estado do Rio Grande do Norte também entra nessa briga, porque ele quer essa produção adicional de gás natural e a própria distribuidora, no caso do Rio Grande do Norte, a Putigás. Então, essas discussões também de acesso às infraestruturas existentes é uma discussão muito importante. Próxima pergunta, Rômulo. Quais os principais impactos da nova lei do gás para o consumidor final? Você entende mais aí do lado da política, mas eu chuto aqui que redução de preço acho que é o principal, né? Quando
quando você pensa em competição, mercado competitivo, concorrente, né, o objetivo sempre final é a redução do maior variedade de produto e redução do preço para o consumidor final. Eu acho que esse é um dos grandes objetivos dessa nova lei, toda essa alteração que vem sendo feita também, né? Eu acho que a mensagem principal é que, embora eu acho que seja o objetivo final, não é só com a publicação da lei, né? Toda essa caminhada que a gente vai ter no infralegal e na abertura nos estados é o que, no final das contas, vai impactar o preço final no bolso, porque não vai ser a lei que vai impactar a redução do custo, né? Porque não é numa canetada que a gente resolve nisso. É os investimentos que vão ser viabilizados pelas simplificações e que estão sendo trazidas aí e possibilidades de dinamização e abertura do mercado que estão sendo trazidas pela lei do gás. Recheiro, desculpa se eu pronunciei errado, eu acho que pode ser um ponto de discussão essa questão do gasoduto da Comgás, mas pode ter certeza que, como é uma coisa muito dispersa, né, cada estado tem sua regulação, dependendo cada agente vai querer investir num ponto, então tem muitas discussões locais, focais também, que estão dependendo aí desse arcabouço regulatório jurídico para ser testado e ver como vai ser a regulação, a adaptação da regulação de cada estado e até dessa nova lei também no âmbito da ANP. Mas vamos ver para frente aí como é que vai sair esse gasoduto. Tendo em vista o avançar da agenda da transição energética e do desenvolvimento tecnológico para as renováveis. A demora da conformidade da legislação estadual com a nova lei pode contribuir para a perda do timing do gás natural como combustível de transição? Sim, pode. Acho que é simples assim, João. Pode. E esse é o maior medo, é por isso que a gente... Esse é o maior problema nosso, né? Esse é o maior problema. Assim como o pré-sal ficou atrasado, né? A gente perdeu muitos anos com a discussão do marco regulatório, né? Não sei se vocês viram, né? A Agência Internacional de Energia, essa semana ou na semana passada, salvo engano, lançou um relatório em que ela estava dizendo, olha, para a gente poder atingir as metas do Acordo de Paris, nenhuma nova reserva de hidrocarboneto vai poder ser desenvolvida. E assim, o que é um absurdo, aliás, eu não acredito pessoalmente nisso, né? Eu acho que é um exercício ali de número, né? Eles estão provavelmente fazendo o cálculo das emissões, tem uma série de variáveis que estão sendo consideradas e premissas que estão sendo consideradas ali, mas é uma mensagem que é importante para a gente considerar assim, em algum momento assim, isso vai chegar de verdade. A gente não vai... Petróleo e gás, eu comecei minha carreira, aliás, comecei minha carreira em outra indústria, mas logo depois fui para petróleo e gás. Eu tenho muita certeza de que eu não vou me aposentar em petróleo e gás. Posso me aposentar em energia, até porque discussão previdenciária também, talvez nem me aposente. A gente não vai aposentar, fica tranquilo. Mas eu acho que essa é uma... É engraçado como é que essa discussão avançou rápido em 5 anos, né? Porque o relatório da agência, 5 anos atrás, era assim, olha, vai desacelerar, mas os Estados Unidos estava com cheio em alta, enfim. Impressionante como em 5 anos virou. Tuf! Exato. Isso para o Brasil, se a gente tivesse que implementar uma força de lei. Aproveitando que Rômulo é da RI, então, em termos geopolíticos, foi uma virada importante, porque isso também é geopolítica. Porque potencial energético ainda tem. Não, exatamente. E no caso dos países de desenvolvimento, isso, de novo, pesa muito negativamente para a gente, né? Porque você tem países ali que já exploraram suas reservas, é muito fácil para o pessoal da Noruega, que já tirou a última molécula de gás e petróleo do Mar do Norte, e falar, não, gente, agora somos clean, mas a gente ainda tem uma demanda energética que vai estar crescente se a gente consegue crescer economicamente. E, assim, de novo, quando eu falo gás natural, etc., tudo isso é tributo, é royalty, é geração de emprego, é desenvolvimento de recurso humano na veia.
Se a gente perde a oportunidade histórica de utilizar isso para gerar riqueza para o país, enfim, a gente tem uma janela que é muito pequena e que é de alguns anos, assim, a gente, de fato... E fora a questão ambiental em si, em paralelo, você tem também, aí já no setor elétrico, que hoje, se as fontes renováveis, eólica, solar, tem essa desvantagem da intermitência, tem um grande investimento em desenvolvimento de tecnologia, que são as baterias. Então, que também vai balancear essa incapacidade deles garantirem uma mínima segurança para o sistema. Então, você tem a questão ambiental, você tem a questão de desenvolvimento tecnológico também, de como é que vai esse avanço aí. Então, acho que o timing é tudo no setor. Tem toda uma questão também interligada com como a gente no petróleo está falando do descomissionamento, né, bastante, também tem a coisa do descarte de todo esse material de bateria e tal, aí quer ir para o nuclear, o que faz com aquele descarte, né? Então, são assuntos que estão em pauta e eu acho que realmente essa agenda tem um cunho geopolítico muito forte da União Europeia, óbvio, né? 2 anos atrás eu sempre falo isso, eu fui num congresso de energia que assim só deu para falar de gás, que eles não queriam nem ouvir falar, assim, e pouquíssimos trabalhos ainda assim sobre gás. Então, assim, é uma pressão muito grande. Eu acho que o Brasil não pode perder esse timing. Eu acho que a gente tinha que abrir totalmente, deixa tirar de qualquer forma, vamos embora. Tipo 1860 Estados Unidos, sabe? Mas, assim, a gente demora muito, né? Nós somos muito devagar, e você vê que a gente tem 23 alunos aqui discutindo sobre energia, são poucas pessoas especializadas, o nicho é muito pequeno, inclusive eu descobri que tem uma estagiária sua aqui, que é minha aluna. Eu falei assim, querida, esse mundo do petróleo é novo, tem 2? O Leonardo também está meu estagiário. Leonardo eu falei assim, esse mundo é muito pequeno, todo mundo se conhece, não tem jeito, né? Deixa eu falar aqui, Carolina, aproveitando o final, muito pequeno mesmo, que na verdade você foi minha professora de DIPRI-1 também. Eu falei assim, será que eu já dei aula para tanta gente, eu estou nessa vida há tanto tempo, que eu fico assim, meu Deus, será que eu conheço, será que não? Mas foi lá 2014, 2015. Foi. Que bom que você está aqui. Tem outros alunos meus dessa época que também rumaram, Yasmin, Caroline, foi todo mundo para essa área de energia, eu fico feliz, acho que eu plantei alguma semente boa de alguma forma nas minhas aulas. Que bom. Eu não me lembrava do seu rostinho, mas que bom que você devia ter me falado antes, hein, Isa? Ai. Mas obrigada, eu fiquei feliz. E eu, Rômulo, lá na BPIP, se não me engano, a Lívia está como presidente lá, parece, né? A Lívia Valverde, ela acabou de sair da presidência. Ela acabou de sair da presidência, né? Então, a Lívia é minha amiga também. Então, assim, é isso. A advogacia é muito pequeno, a renda é muito mal distribuída. No mesmo setor, então, ainda mais. Pois é. Mas eu achei assim, excelente a intervenção de vocês. Agradeço imensamente de vocês terem aceitado o convite para estar aqui no nosso laboratório. Nós somos juristas, e talvez nem sei se todos são juristas. Teve um ou outro inscrito de outros cursos da UFRJ, né? Eu até botei um post no Instagram do laboratório para dizer que os cursos são abertos à comunidade, qualquer pessoa pode participar, inclusive se não for, por exemplo, for da RI, quiser participar com a gente aqui, pode chamar. A gente quer que mais pessoas venham, que a gente possa assim, dividir esse potencial que a universidade pública de qualidade pode doar para a sociedade, né? E a gente quer aproximar a sociedade da gente. Então, muito obrigada de você, Lívia, ter retornado. Eu não sei, Romulo, eu peço desculpa por ter colocado errado o seu card, mas eu não sei o que aconteceu com o meu LinkedIn que travou e eu não consegui entrar. Fica tranquilo. Eu não sei se você foi formado na UFRJ, mas se foi... Sou sim, tive... Se foi, nós também damos aula lá, né, no DIPRI, na RI. Se você sim, eu tive aula de...
Então, se você puder chamar o pessoal lá, então, se tiver algum contato, tá bom? E não tendo Perfeito, mais eu agradeço. perguntas, eu agradeço mais uma vez a intervenção de vocês e deixo o convite para o próximo semestre, se vocês tiverem algum assunto também inquietante que quiserem dar uma aula, tá? Está sempre aberta a porta para vocês. Tá ótimo, obrigado. A gente agradece. É bom voltar para casa. Que bom. A gente sempre... Obrigada pelo convite, Carolina. Obrigada. A gente adora receber vocês de volta. Voltem sempre. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau.